Bem, na cultura iógica, os primeiros 8 anos, ou, na verdade, 8 anos e meio, são considerados como infância. Portanto, esses não são contados, embora o Balavasta vá até os 12 anos, são os 8 anos e meio em que você é realmente uma criança. Você sabe disso por experiência própria? Depois que você completa 8 anos e meio, somente seus pais pensavam que você era uma criança, mas você era secretamente muitas coisas. Sim, os adultos pensam que você é uma criança, mas você sabe que não é. Porque sua infância, de muitas maneiras, termina aos 8 anos e meio. Portanto, se você pegar 2 ciclos solares, que são 24 anos, ou um pouco menos do que isso, e adicionar 8 anos e meio a eles, isso será 32 anos e 3/4, ou algo assim. Uns 32 anos e 7 meses, aproximadamente. Nós podemos fazer cálculos exatos, mas são quase 33 anos. Portanto, quando esses 2 ciclos terminam, mais o Balavasta, saindo disso, quando ele termina, é uma possibilidade. Esse é o momento em que sua vida poderia tomar um nível diferente de propulsão. Se você se preparou bem, seja com educação, ou alguma habilidade, ou yoga, ou dimensões internas de sua vida, se você se preparou para qualquer uma dessas coisas, esse é o momento em que pode decolar, ou é o momento em que pode começar a cair. Você sabe, nas sociedades ocidentais, eles falam sobre a crise da meia-idade, que geralmente começa por volta dos 33 e 34 anos de idade. De repente, as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, a vida fica sem sentido, ou aqueles que são bem-sucedidos encontram força e de repente explodem em diferentes níveis de sucesso ou bem-estar. Tudo isso pode acontecer, pois dentro do sistema, ele completou um determinado ciclo. Ele pode decolar ou pode cair. Portanto, o sadhana, para antes dos 33 anos de idade, é de um tipo, que é de natureza mais preparatória para que, quando esse momento chegar, eles sejam capazes de fazer disso um momento positivo em suas vidas, porque o quão positivo ele se torna na idade de 32 a 33 anos determinará, em grande parte, a trajetória da vida de uma pessoa e terá um impacto em toda a vida. Toda a sua vida será, em grande parte, a trajetória do que será decidido a partir daquilo. Se a vida, de fato, não decolar nesse nível, talvez você possa se sair bem, mas nunca vai voar. Você sabe, uma tarefa difícil. Não que você nunca possa voar, isso é uma coisa errada de se dizer, mas é difícil, você precisa de mais combustível para voar. Você precisará de muito mais combustível para voar. Mas se você trouxe sua vida, suas estruturas fisiológicas, suas estruturas de energia, sua geometria interna, se você as trouxe para um certo nível de maturidade aos 33 anos, então a vida decola com muito mais facilidade. Caso contrário, será necessário muito mais esforço. É por isso que nós criamos sadhana para os que estão abaixo dos 33 anos, para que eles se preparem, organizem sua geometria interna, organizem suas energias para que eles se conservem de tal forma que quando a vida quiser irromper, você tem o combustível necessário para fazê-lo? Veja, você quer acelerar agora e dar a partida de maneira grandiosa, mas seu tanque está vazio. Isso vai ser um problema. Não importa quantas possibilidades existem. Seu tanque está vazio, agora este não vai voar. Todo o resto pode ser ótimo. Você pode ter educação, pode ter conhecimento, mas ainda assim você não voará facilmente por causa disso. Se você passou desses 33 anos de idade, aqueles que parecem deprimidos, Sadhguru, eu tenho 35 anos, o que fazer? Bem, se você é um homem, 42 é outro momento em que há outra ascensão.
não no mesmo nível dos 33, mas definitivamente uma ascensão substancial, em que uma pessoa poderá irromper novamente. Se você for uma mulher, pode ser 46 para você, mas porque se você não cuidar bem de sua biologia, os 46 podem se tornar mais problemáticos do que possibilidades, mas há muitas possibilidades. Quando uma mulher chega aos 46 anos de idade, ela pode romper suas limitações de tudo o que a natureza feminina aprendeu em certos aspectos da vida. Tudo isso ela pode romper em grande parte, porque suas energias estão se transformando naturalmente. Estou falando sobre um apoio natural. Não estou falando sobre o que os indivíduos são capazes. Cada indivíduo pode enfrentar tudo isso e seguir em frente. Isso é diferente. Mas naturalmente é assim que está se movendo. Então, se você deixar passar esses dois, quando você chegar aos 60, veja a esperança. Quando você chega aos 60, em muitos aspectos, sua estrutura fundamental dentro do sistema está mudando. Você não é muito homem e nem muito mulher, a menos que você seja na sua cabeça. Se estiver muito na sua cabeça, você será. Do contrário, no corpo, você não é muito homem e nem muito mulher. Isso lhe dá uma nova possibilidade. Muitas pessoas irromperam neste momento, mas a essa altura muitas pessoas estão doentes, elas têm vários problemas e carregam cestos de karma na cabeça. Por causa disso, por volta dos 60, suas costas talvez estejam curvadas e elas estejam abatidas e só visitam espaços médicos. Você sabe, não espaços sagrados, mas médicos e psiquiatras e coisas desse tipo. Se você chegou a esse ponto, você também perderá essa oportunidade, mas os 60 são uma possibilidade tremenda. É por isso que nesta cultura, aos 60 anos, existem vários rituais para serem feitos. Se você é uma pessoa casada, quando você chega aos 60, você se casa novamente para que aquilo se torne uma nova possibilidade. Que não seja uma armadilha, que não seja uma escravidão, aquilo se torna uma possibilidade. Essa é a ideia dos 60 anos de, sabe, quando as pessoas chegam aos 60, elas se casam mais uma vez com a mesma pessoa. Você tem que especificar isso hoje. Hoje em dia você tem que especificar isso, do contrário, sempre foi entendido dessa maneira. Então, você se casa com a mesma pessoa mais uma vez, porque quando você se casou aos 20 ou 25 anos ou qualquer outra idade, o corpo era dominante. Aos 60, sua consciência pode ser dominante e existem novas possibilidades. Portanto, se as pessoas casadas passam por esse tipo de coisa, outras passam por outros tipos de rituais, e muitas pessoas começam seu sadhana yógico apenas aos 60 anos. Mas para tudo isso, você deve pelo menos se manter em uma condição e forma razoáveis. Se você está tentando imitar a Mãe Terra, ou se você ficar doente, de várias maneiras, então essa possibilidade não estará disponível. Então, se você está abaixo dos 33, é melhor atingir os 33. Antes dos 33, você já se energizou, você organizou sua geometria de tal forma que você nunca é o obstáculo em sua vida. Você não é o problema. Essa é a única coisa que você deve fazer. Existem milhares de problemas no mundo, mas você não é o problema. Esse tanto você deve fazer, e depois não se preocupe com esses períodos. Se você tem 33, 34, 35, você pode dar a partida a qualquer momento. Me desculpe, eu deveria dizer todos os números? Não. Você pode dar a partida a qualquer momento, mas em termos de preparação, até os 33, 32 anos e 7 meses, para ser razoavelmente preciso, se você fez uma preparação suficiente para reorganizar sua geometria, seus processos energéticos, seus pensamentos, suas emoções, se você resolver essas coisas, a vida se abrirá como uma explosão. Então, nós estamos tentando fazer isso com nossas crianças Samskriti. Todos estão se perguntando o que eles farão, aonde elas vão conseguir um emprego, como elas irão para Mackenzie, como elas irão para aquele outro lugar. Elas não irão para esses lugares, mas elas irão para lugares melhores, porque a maneira como elas estão organizando suas energias, a maneira como estão organizando sua geometria,
Por que nós temos que liberá-las quando completarem 18, 20 anos, quando elas terão completado isso? Se assim que elas forem para casa, se os pais não as bagunçarem, eu espero que não façam, porque eles tiveram a sabedoria e a coragem de colocar seus filhos na Samskriti. Mas eles ficaram muito preocupados. Agora você tem 20 anos e não tem um certificado, o que você vai fazer? Como falei recentemente, só agora, nos últimos 60 a 70 anos, é que você precisa colocar um certificado na cara e seguir. E aquele certificado estúpido abre portas para você. Do contrário, nunca na história da humanidade um certificado abriu portas. Era só você, sua competência que abria portas. Mais uma vez, o mundo está se movendo dessa forma. Muitas empresas não estão mais pedindo sua qualificação. Elas estão apenas perguntando o que você pode fazer, ou o que você fez até agora. E é para lá que isso vai andar. Se você investir tempo suficiente na organização do seu sistema até os 33 anos de idade, bem, quando esse momento chegar, as possibilidades se abrem naturalmente. E muitas coisas são possíveis. Você também não deve se estafar muito cedo. Isso é importante. Agora mesmo, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas vêm até mim e dizem: meu menino tem 11 anos, ele já é o chefe executivo dessa empresa. Eu disse: o quê? Você já jogou seu filho no mercado de negócios? Infelizmente, quando você se torna adulto, pelo menos em algum momento, você precisa se manter envolvido com o mercado de negócios, porque o mundo inteiro está se tornando economia. Mas se você jogou uma criança de 11 anos, isso significa que aos 11, se ela se tornou CEO, provavelmente ela começou aos 6. Uma criança de 6 anos, você jogou ela no mercado de negócios? Esta é a pior coisa que você pode fazer. Faça você toda essa bobagem. Por favor, deixe seus filhos fora disso por algum tempo. Deixe eles desenvolverem o corpo, o cérebro, o senso de percepção e a geometria. Você deve entender, isso é muito importante. No mundo físico, se algo significativo precisa acontecer, a equanimidade geométrica e a fluidez geométrica da existência são necessárias. Se isso não estiver lá, bem, você pode fazer muitas coisas, mas tudo o que você fará é atrito e sofrimento. Se não houver equanimidade geométrica, se você olhar para qualquer objeto mecânico, qualquer máquina, você verá que se não houver equanimidade geométrica, tudo o que acontecerá é o atrito. Você tem que entender que no mundo físico, seja na galáxia, ou no sistema solar, ou neste corpo, todas essas são funções mecânicas. Tudo depende da geometria. Quão fluida é a geometria, isto é, o quão fluidamente ela funcionará. Caso contrário, ela terá atrito. Quando tem atrito, quanto mais rápido você for, mais você sofrerá. Isso está acontecendo. Pessoas de sucesso no planeta que estão tentando estar na pista de alta velocidade da vida estão sofrendo muito mais do que aquelas que falharam em suas vidas. Porém, se você falhar em sua vida, bem, você pode caminhar na praia e se divertir. Porque você tem tempo. Isto é o que há de belo no fracasso. Você tem tempo. Ei, o que é isso, pessoal? Eu não sabia que vocês eram tantos. Sucesso. O problema com sucesso é que, quando você tem sucesso, não há tempo para nada. Então você tem que ficar super alerta se quiser ainda absorver e conhecer o sabor da vida a cada momento de sua vida. Do contrário, você se tornará um zumbi, andando por aí com algo zumbindo em sua cabeça, que não é vida. Uma vez aconteceu, um coelho estava brincando. Primavera, você sabe. Louco como o coelho branco. Quando ele ouviu um sapo chamando desesperadamente, como se houvesse uma pandemia. Então o coelho começou a investigar de onde vinha o chamado. Então ele encontrou um buraco no qual o sapo estava sentado.
E o coelho perguntou: o que você está fazendo nesse buraco? Por que você está gritando? O sapo disse: eu caí nesse buraco, eu não estou conseguindo sair. O coelho disse: apenas espere, eu vou pegar uma escada para você. Então ele saiu para procurar uma escada. Então, depois de um tempo, ele conseguiu a escada e voltou. Mas encontrou o sapo já sentado do lado de fora do buraco. Então, o coelho perguntou: como você saiu? Bem, depois que você foi embora, uma cobra entrou no buraco, então eu saí. Então, agora que a cobra entrou no buraco, todos precisam dar um salto com sua capacidade máxima. Cada um de vocês. Cada um de vocês, onde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo em suas vidas, você deve chegar à sua capacidade máxima. Esse é o momento. Se nós soubermos como fazer uso desse tempo, nós poderemos voltar com força e energia renovadas. Então, essa ansiedade e preocupação, vamos deixá-las de lado. Este tempo que temos, essas 2 a 3 semanas que temos em nossas mãos, todo mundo deveria se comprometer fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E em qualquer trabalho que estejamos fazendo, a competência que nós temos, se apenas visarmos em nos aprimorar, melhorando em 10%, 10% de melhor em cada ser humano colocará a nação em um patamar e em uma possibilidade diferente. Cada ser humano pode escrever: qual é a minha aptidão física? Você não precisa de avaliação médica, você pode dizer: onde estou? Qual é a minha ideia de uma melhoria de 10%? Qual é a minha capacidade mental 10% melhor? Minha estabilidade emocional 10% melhor? Minha competência no meu trabalho 10% melhor? Se todo mundo, de acordo com o seu próprio padrão, se todos se esforçarem para isso, nós teremos uma nação diferente em andamento. Existem situações lá fora, existem impedimentos, desafios, mas sua própria mente, sua própria emoção, sua própria atitude não deveriam se tornar um impedimento e um desafio. Se você não é um desafio para si próprio, o resto nós lidaremos no melhor de nossas capacidades. Acho que, ultimamente, você tem trazido muitas coisas novas e qualquer uma dessas técnicas que poderiam ajudar as pessoas. Seria bom lançar alguma luz sobre isso. Nós oferecemos isto a você passo a passo porque a pandemia está em curso. A primeira preocupação é como fortalecer o sistema imunológico. Atualmente, estudos feitos na Harvard Medical School mostram como esse processo simples chamado Simha Kriya fortalece o seu sistema imunológico e também melhora a sua capacidade pulmonar e definitivamente altera a maneira como a distribuição de oxigênio acontece no sistema. Manter seus níveis de oxigênio e preservar seu sistema imunológico é a coisa mais importante que você precisa fazer neste momento. Para isso, você deve começar com Simha Kriya e tem um outro processo chamado Yoga Namaskar, que é muito vital para ativar seu sistema neurológico a um certo nível de exuberância. Exuberância neurológica, o que significa é... Veja, a experiência humana é muito mais rica em comparação com a experiência de outras criaturas neste planeta, essencialmente porque o nosso sistema neurológico é bem mais evoluído. Então as pessoas estão tentando ativar seu sistema neurológico, seja bebendo um café ou, você sabe, ou cheirando cocaína ou algo mais, porque elas entendem que ao revigorar o sistema neurológico, uma experiência exuberante acontece. Aqui nós vamos lhe ensinar algo. Se você fizer isso por algumas semanas, você verá que o seu sistema neurológico ficará ativo naturalmente. E toda a sua experiência de vida será tão exuberante. Neste momento, para este evento em particular, nós estamos focando em 4 práticas simples. Uma prática essencialmente destinada a fortalecer o sistema imunológico, o outro processo destinado a criar exuberância no sistema neurológico, outra prática para aumentar os níveis de oxigênio no fluxo sanguíneo que está acontecendo no sistema, e uma outra prática para lhe trazer equanimidade para a mente. Quando eu digo equanimidade para a mente, você precisa entender que, essencialmente, as pessoas
estão usando uma dimensão de sua inteligência que é chamada de intelecto. Veja, neste momento, quantas funções complexas estão acontecendo em seu nível celular. Quanta atividade química está acontecendo, quanta atividade neurológica está acontecendo. Você está fazendo isso tudo conscientemente com o seu pensamento? Não. O seu intelecto não pode fazer isso. Existe uma outra dimensão da inteligência que está percorrendo o sistema e realizando tudo o que precisa acontecer. Somente pequenas coisas você tem que administrar, o restante está acontecendo naturalmente para você. Se você acessar esta dimensão da inteligência, a vida se tornará uma brincadeira e não uma dificuldade. Para que isso aconteça, existem dois problemas. Um problema fundamental é a sua identificação com o corpo. O outro problema fundamental é que você cria o seu próprio mundo em sua mente. Isto essencialmente significa que este corpo e esta mente lhe foram dados para que você pudesse viver neste mundo da melhor maneira possível, mas infelizmente você não vive neste mundo. Você cria o seu próprio mundo completamente novo, e este mundo... Este mundo vai mal significa que você deve entender, é só como um sonho. O que está acontecendo em sua cabeça é seu sonho. Se você não consegue administrar bem o seu sonho, que diabos você vai fazer com a vida? A vida tem ingredientes demais. Seu sonho tem apenas você. Você pode fazer isso acontecer da maneira que você quiser. Seu pensamento, sua emoção devem acontecer da sua maneira. Para isso, nós teremos um Kriya simples chamado Isha Kriya. Eu quero que todos vocês invistam pelo menos 40 a 60 minutos por dia para o seu bem-estar, para o bem-estar fisiológico e psicológico de quem você é. Porque sem isso, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, os seus ganhos, todas essas coisas não significarão nada, nada mesmo. Portanto, nós lhe daremos as ferramentas necessárias. No entanto, o problema com as ferramentas, você sabe, é que elas funcionam apenas para aqueles que as utilizam. Esse é o único problema. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.